Vamos lá, agora nesse módulo a gente vai falar sobre segurança de voo, tá? Eu vou dar uma pincelada para vocês, como dentro do sistema funciona, porque a questão da investigação e prevenção de acidente, que é o que tange, né, esse conceito de segurança de voo, sempre buscando a investigação, objetivando sempre uma prevenção, tá? Mas enfim, isso dentro lá dos anexos da ICAO, nós temos um desses anexos que versa sobre essa história. Lembra que a gente falou da ICAO? Que é um órgão normatizador, orientador, coordenador dos procedimentos recomendados a serem observados no âmbito internacional no que tange a investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, tá? Então, na realidade, eles lá nortearam com princípios, técnicas de navegação aérea para estimular esse desenvolvimento acerca do transporte, mas sempre objetivando isso, um transporte aéreo seguro, tá? Então lá nós temos esses três anexos que estão, que é o 13, o 17 e o 19, que são os que corporificam essa questão da investigação e prevenção de acidentes e que tem essa vertente voltada para essa segurança, tá? Tem lá o anexo 13, o que ele vai versar? Trata da uniformidade de procedimentos relativos à notificação, investigação, transcrição de acidentes / incidentes, tá? Que à frente eu vou fazer a diferenciação das duas situações para vocês, tá? E especifica a representatividade dos estados contratantes e contém os padrões e práticas recomendadas no que diz a respeito à segurança. Ou seja, lá este anexo, ele tem lá a padronização, ou seja, o checklist relativo aos procedimentos a serem adotados numa situação em que vai objetivar a investigação e a prevenção de acidentes, tá? Nós temos também o anexo 17, que ele vai o quê? Falar de procedimentos operacionais a serem utilizados e desenvolvidos no que tange a aviação civil relativos a atos de interferência ilícita. Quando a gente pensa em atos de interferência ilícita, a gente vai logo pensando nessas questões aí voltadas a terrorismo, sequestro, a qual depois do fatídico 11 de setembro, né, a gente entendeu que a aeronave foi utilizada naquela situação como quase uma arma literal de guerra, né? Ninguém imaginava que você ia utilizar o avião para como arma de destruição em massa, como foi, né? Então aquilo ali foi um ato muito marcante e que se viu a vulnerabilidade a qual a aviação se passava, mesmo tendo dentro do contexto procedimentos de segurança para que evitasse que esse tipo de situação acontecesse. Mas foi um ato assim, que foi pensado durante muitos anos. Eles plantaram as pessoas dentro do sistema, identificaram as vulnerabilidades que o sistema oferecia e conseguiram fazer aquilo da forma que fez, como um ponto marco na história da aviação, tá? Então o anexo 17, lá ele tem exatamente transcritos os padrões e práticas que devem ser recomendadas, sempre relativas a atos de interferência ilícita, tá bom? E temos também o 19, que trata todos os aspectos que envolvem a segurança operacional de uma aeronave e promove a melhoria contínua nos níveis de segurança no que diz respeito aos procedimentos relativos ao GSO, que é o famoso Gerenciamento de Segurança Operacional. E esse anexo 19, ele é recente, tá? Ele foi o último a ser implementado. E ele na realidade, é o quê? Um compilado de procedimentos para que dentro do sistema, cada setor tenha dentro dele ações objetivando o quê? A segurança operacional. Então, dentro de cada setor é desenvolvido, junto com as gestões, procedimentos para garantir que qualquer ato que não esteja em consonância com o desenvolvimento daquela operação, e aquele ato lá na frente pode se tornar algo, entendeu? Que vai o quê?
trazer para a operação algum tipo de situação negativa. Então, quando você pensa em qualquer empresa hoje, gente, sabe, empresa de porte maior, em que tem dentro dela, do sistema dela, tem um gerenciamento de segurança operacional. Com certeza lá na Azul tem, entendeu? Em que eles criam mecanismos, eles criam ferramentas, sabe, para que todo mundo tenha a possibilidade de entender no desenvolvimento das suas atividades dentro da organização, para informar para os gestores, ou seja, informar para o setor responsável por compilar todas essas informações, que dentro daquele setor tal procedimento aconteceu. E esse procedimento pode trazer ao sistema alguma vulnerabilidade, tá? Então, o gerenciamento de segurança operacional, ele vem com esse contorno, com essa ideia de sempre objetivando a máxima segurança, tá? Porque a gente tem que entender que a aviação, ela é, por si só, algo que pelo menos permeia, né, a mente humana, né, de algo inseguro, né? A gente sempre pensa que vai entrar no avião, o avião vai cair, mas mal sabem, né? Mal as pessoas sabem que só perde para o elevador, a título de transporte só elevador. Mas é por conta desse desenvolvimento de procedimentos, de treinamento, tudo de técnicas que são aplicadas dentro da operação, entendeu, aérea, que fazem com que se torne tão seguro como é. Então, cada vez terá mais aviões voando, mais gente voando e cada vez menos acidentes acontecendo. Esse é o objetivo, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou só dar uma pincelada com relação ao CBA, tá, gente? CBA é o Código Brasileiro da Aeronáutica. Dentro do nosso corpo legislativo, nós temos também o CBA. O CBA, ele foi elaborado pela Lei 7565 de 86. Essa lei que criou o CBA, tá? CBA, eu sempre digo, o CBA, ele é como se fosse a Bíblia Sagrada da Aviação aqui do nosso país. Aqui dentro do CBA você vai encontrar capítulos que vai versar sobre os mais diversos setores ou estruturas pertencentes ao sistema de aviação civil. Aqui ali você vai ter um capítulo que vai falar de aeroportos, de aeródromos, meteorologia, navegação aérea, de estrutura de aeroporto, tudo está aqui dentro do CBA, é elencado. Esse nosso CBA, a bem da verdade, ele já é meio que obsoleto, tá? Quero que vocês entendam a questão do obsoleto, é o seguinte: se vocês tiverem a curiosidade de ir lá fazer uma visita lá ao CBA, e vocês vão reparar que tem lá assim, capítulo 2, versa sobre navegação, aí artigo tal, aí o artigo fala assim, aí está lá, revogado pela lei, revogado. Ele, assim, tem capítulos inteiros revogados. Em função dele ser antigo, ou seja, de 1986, ao longo do desenvolvimento da aviação no nosso país, foi o quê? Com o crescimento foi criando normas, leis, convenções, tratados a qual o nosso país faz parte, que foi substituindo esses artigos, ou seja, foi revogando aqueles artigos. E eles não fizeram até hoje, entendeu? Um novo texto para o CBA, a fim de que ele tenha efetividade ao abrir ele como conjunto de leis. Tá? Então, se você olhar, revogado pela lei, não sei o quê, revogado pela lei, por quê? Por conta disso. Existe em tramitação no nosso Congresso Nacional um novo CBA. Mas isso, cara, sobe e desce, sobe e desce, não tem interesse. Isso não atrapalha o desenvolvimento da aviação, no sentido de que vai criar algum óbice ou alguma diferença, está rodando, então o que eles fazem? Deixa para lá. Tem outros interesses que são maiores, que eles acabam priorizando e deixando o CBA lá guardadinho dentro de umas das gavetas lá, tá? Mas o CBA, cara, a gente tem que entender que ele
vai versar lá no capítulo 6, que vai dispor sobre o sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, tá? Então lá, compete ao sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos planejar, orientar, coordenar, controlar e executar atividades de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Lembra que eu falei para você? O sistema é macro, tá? A gente vai falar desse S de sistema. Depois eu complemento aqui, com relação ao restante. A prevenção de acidentes aeronáuticos é da responsabilidade de todas as pessoas, tanto naturais quanto jurídicas, envolvidas. Fabricação, manutenção, operação, circulação de aeronaves, bem como as envolvidas em atividades de apoio à infraestrutura aeronáutica. Ou seja, todos os pares, como eu havia falado anteriormente, têm responsabilidade no que tange a questão da investigação e principalmente de investigação e principalmente de prevenção de acidentes aeronáuticos, tá? Exceto para efeitos de salvar vidas, nenhuma aeronave acidentada ou seus pertences ou coisas por ela transportados podem ser vasculhadas ou removidas somente na presença da autoridade aeronáutica. Ou seja, aconteceu um acidente, ou seja, o avião está aqui, ou aqui foi um crash, essa área imediatamente terá de ser isolada. É tendente que primeiro grupo que vai fazer ser convocado para presença nesse local é o pessoal do SAR. Lembra que eu falei para você? Search and Rescue, ou seja, busca e salvamento. Essa galera é que tendente que eles primeiro serão acionados para atender. Por quê? O objetivo é o quê? Buscar salvar vidas, né? Então, quem representa isso aqui no nosso país, esse Search and Rescue, normalmente, são os bombeiros. Então, os bombeiros vão chegar lá, nesse primeiro momento, vão fazer o quê? Isolamento da área e depois fazer o quê? Primeiro eles vão buscar, né, se tem alguma vida, se precisa vasculhar, cortar, para poder salvaguardar essa vida. Beleza. Não identificou, eles vão fazer o isolamento da área. Essa área tem de estar o máximo preservada, porque a investigação, quando esse grupo de investigação chega, eles vão colher todos os elementos, todos os dados, tudo que for aqui de relevância vai ser colhida para levar para o quê? Lá para o laboratório e ali se desenvolver a investigação, tá? Então, primeira coisa que vai ser um grupo para poder, vai ter o quê? Essa área vai ter que ser preservada, objetivando essa investigação, tá? Sempre que acionado o serviço de emergência do aeródromo para a prestação do socorro, o custo das despesas correrão por conta do explorador da aeronave acidentada, desde que comprovada a sua culpa ou responsabilidade. O operador da aeronave é quem? Seria Azul, Gol, Latão, são esses operadores. Então, qualquer acionamento do sistema dos aeródromo e aeroporto está aqui para vocês, né? É diferente de cada um. Então, todas as vezes que for acionado esse sistema, ele vai ser o quê? Alguém vai ter que pagar por isso, tá? Agora, desde que não seja comprovado a culpa ou responsabilidade, beleza, aí o cara vai ficar isento desse pagamento. Mas se for comprovado, ele vai ter que arcar com esses custos, tá? O operador aí. Vamos lá. Vou falar aqui do CIPAER. Aquele contexto histórico que eu vou até passar um pouquinho dele, porque foi o que eu falei para você. Primeiro, quando surgiu o CIPAER, ele surgiu com esse S aqui, ele era S de serviço. Serviço de prevenção de serviço de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, tá? Por que ele era serviço? Porque naquele tempo era um compilado de estruturas a qual estava envolvida dentro do serviço e que objetivava a investigação com o objetivo de quê? De punição, tá? Lá com o passar do tempo, esse S de serviço ele veio para o sistema e com isso também mudou essa concepção. Investigar com o objetivo de quê? De prevenir, tá? Então, o CIPAER ele foi criado para quê? Para orientar, normatizar, planejar, executar e coordenar e fiscalizar todos os procedimentos de investigação e
de acidentes e incidentes aeronáuticos aqui no nosso país. Então, esse é o sistema, tá? CIPAER. Aí vamos embora. Dentro do CIPAER nós temos várias estruturas, tá? O princípio filosófico de lá do CIPAER, ele está voltado para essas vertentes, tá? Todos os acidentes resultam de uma sequência de eventos e nunca uma isolada, tá? Eu sempre falo aqui que tem a teoria de Maslow. Você já ouviu falar nessa teoria de Maslow? É a teoria do queijo suíço. O queijo suíço é um queijo delicioso, tá? É um queijo redondo. E ele forma dentro dele, quando você vai fazer a massa, e ficam bolas de ar. Essas bolas de ar que estão aqui, quando você assa o queijo para fazer, para ele ficar pronto, aquelas bolas de ar ficam o quê? Criam vácuos dentro do queijo. Então ele é um queijo cheio de bolas dentro dele, a bola de ar, ou seja, desde buracos. Então o que acontece? Maslow diz que para que um acidente aéreo aconteça, tem de haver um alinhamento dessas bolas que foram formadas dentro do queijo suíço. Ou seja, ela vai passar de uma forma direta, vai chegar aqui e o crash vai acontecer. Só que isso, você basear nessa teoria, isso não acontece. Então, por isso que é criado esse óbice, entendeu? Então, como não tem esse alinhamento, é uma bola aqui, outra bola aqui, outra bola aqui, outra bola aqui, cada parte dessa aqui são modos o quê? São óbices, ou seja, são medidas preventivas que são tomadas por cada setor a fim de evitar que haja esse alinhamento e aqui o acidente venha acontecer. Tá? Então, Maslow trouxe isso como essa teoria do queijo suíço, que para que um acidente aconteça, haverá sempre um alinhamento desse sentido e criar aqui um espaço que todos os bloqueios possíveis sejam ultrapassados para que o acidente aconteça. Tá bom? Aí está outra coisa, outro princípio filosófico. Todo acidente ele tem um precedente. Nenhum acidente é completamente original e as histórias se repetem se não haver uma prevenção. Tá? Então, na realidade, quando a gente diz assim, quando a gente pensa assim, pô, o nosso carro, antes de dar merda, ele sempre dá um sinal, né? Tá sempre dando um sinalzinho ali de que, pô, vai dar merda, a casa vai cair. Mas a gente vai o quê? Deixando isso passar, sabe? Até que uma hora a casa realmente cai. E dependendo do que for, pode isso trazer consequências gravíssimas. Pode não trazer, como pode trazer, né? É o que fala, é o que diferencia um acidente de um incidente. Isso pode ser, essa não observação dessa situação pode gerar um incidente, que é de, me deixou no meio da estrada, parei no meio da estrada, está tudo certo. Mas isso pode também gerar um acidente de grave monta. Então, por isso que diz que todo acidente ele terá um precedentezinho. Se você não, naquele precedente, você não ligar o teu alerta, você deixar passar, fatalmente isso poderá virar um acidente ou um incidente. Tá? Todos os acidentes eles podem ser evitados. É uma sequência de acontecimentos que se originam sempre de deficiências atribuídas tanto a fatores humanos ou fatores materiais. Fatores humanos a gente pode elencar assim diversos. Pode ser um fator humano psicológico, pode ser um fator humano médico, pode ser um erro de avaliação, uma falta de treinamento, tudo isso que vai estar dentro desse contexto e se tratando de fator humano. Ou pode ser uma falha técnica, né, de algum material que tenha não sido feita a troca no momento certo e esse material vai se deteriorar e isso vai à frente poder também se transformar num acidente ou incidente. Tá? A prevenção de acidente é uma tarefa que requer o quê? Uma mobilização geral. Eu falei para vocês aqui no bloco anterior que quando você pensa em incidente ou acidente, qualquer setor envolvido dentro do sistema, ele é arrolado, ele é trazido para poder, na criação daquela comissão pré-discussão, por quê? Cada um dentro do seu setor, por mais que tenha, achar que não tenha relevância alguma a atitude, se trouxer aquilo aqui, aquilo pode ser importante para que no processo de prevenção seja usado mais à frente. Então,
O objetivo é esse: prevenção de acidente é uma tarefa de mobilização de todos. Tá? O propósito, outra parte filosófica, o propósito da prevenção de acidente não é restringir a atividade aérea, é ao contrário, estimular o seu desenvolvimento com segurança, né? A gente falou isso, tem que ter cada vez mais aviões e gente voando, tá? E a coisa ser cada vez mais segura, tá? Os comandantes, diretores, chefes, proprietários são os principais responsáveis pelas medidas de segurança, tá? Então, esse grupo, que é um grupo de comando, é um grupo de gestão, eles estão à frente desses movimentos buscando essa questão de segurança, porque eles têm relevância dentro da estrutura. Então, como cabeça, eles têm essa responsabilidade fundamental. A bordo, é que eu falo para vocês da questão do regulamento, né, de vocês, porque o regulamento ele faz parte do nosso dia a dia de trabalho. Então é fundamental a importância que vocês que estão se preparando para ir para a cabine de comando, vocês tenham uma consciência assim, gigantesca sobre isso, porque isso pode impactar e fatalmente evitar, ou seja, ser alguma atitude que você tome, prevenir que algum acidente aconteça, tá? Segurança de voo, ela não é um ato egoísta, é um ato de solidariedade humana. Acho que a frase em si, ela já diz tudo, né? Reportar incidentes é prevenir acidentes, através de relatórios de prevenção, que é o RELPREV, que será encaminhado à Gerência Geral de Análise e Pesquisa de Segurança. Tu já sabe, a gente que trabalha no aeroporto já viu assim, tem os QR codes, um QR Code assim, hoje isso, antigamente tinha uns holderzinhos, né, que tinha ali dentro esses relatórios impressos. Então, aqui na escola tem, né? No que nós temos, aqui hoje tem, já tem vários QR Codes, que você põe o seu telefone ali, ou seja, qualquer coisa que você identifique dentro da estrutura aeroportuária, que essa situação pode vulnerabilizar o sistema, isso realmente vir causar um acidente, você tem como, hoje, como passageiro, como qualquer transeunte que passa ali no aeroporto, tem como fazer este relatório, tá? E as empresas aéreas, a gente tem ferramentas dentro dela que são pertinentes, que são utilizadas para essa situação, tá? Sempre lembra, a gente falou lá, gerenciamento, segurança operacional, uma coisa está fatalmente linkada à outra, tá? A segurança de voo é de responsabilidade de todos nós. A gente até falou isso no bloco passado. A segurança de voo é um processo contínuo onde homens com mesmos ideais, conscientes e em ação, procuram atingir e garantir seus ideais dentro da mais perfeita e harmoniosa cooperação, tá? Vamos lá, vamos falar agora um pouquinho da estrutura do CIPAE. Nós temos como estrutura, temos órgãos do CIPAE, nós temos elementos credenciados do CIPAE, nós temos comissões que vão trabalhar a investigação e também a prevenção, e temos setores que vão versar toda a sua estrutura e todos os seus contextos, objetivando a prevenção de acidentes aeronáuticos e de entidades civis, tá? Vamos falar agora só um pouquinho de cada uma delas, vou dar uma perpassada aí. Eu não vou me alongar por conta do nosso tempo não ser... eu preciso de mais tempo até para a gente conversar sobre isso, mas eu vou falar ali, ó. Órgãos do sistema, vamos pegar o CENIPA, que é o principal órgão do CIPAE, principal órgão do sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos é o CENIPA. CENIPA é o que? O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Ah lá, está dizendo que é o órgão central do sistema, ou seja, ele tem uma relevância gigantesca. Como funciona o CENIPA? O CENIPA ele funciona como se fosse um laboratório. Lembra que eu falei para aqui? Isolou-se essa área todinha, né? Essa área está aqui devidamente isolada. Aí o que eles vão lá? Eles vão fazer um levantamento aqui, com todos os destroços,
é fazer fotografias, recolher dados, recolher que isso aqui não pensa que é só a caixa preta que tem que recolher, não. Ou então, o que você vai pegar os dados, tanto os dados ou então o que foi falado nos últimos minutos lá dentro da cabine de comando. Na realidade, qualquer coisa aqui eles vão levar lá para esse laboratório e lá eles vão fazer o levantamento junto com o quê? Com a parte testemunhal, alguém que tenha que tenha visto alguma coisa, que tenha observado nesse processo, vai levar tudo para lá, para dentro do CENIPA. E lá isso vai ser investigado com a maior minúcia, sabe? Até que se chegue aos relatórios que eles dizem. Aqui o CENIPA ele vai promover relatórios. Esses relatórios é o que é? É dar publicidade tanto ao sistema quanto, dependendo da situação, até ao público em geral, do que está acontecendo naquela investigação. Então nós temos primeiro um relatório que a gente chama de relatório inicial. Depois nós temos um relatório que a gente diz que é o preliminar. E depois nós temos relatório final. São esses três tipos de relatório que aqui ao final das investigações ela acontece, tá? Investigação e prevenção. Esse relatório inicial ele tem um prazo de 30 dias para ele ser informado, tá? Ou seja, é uma investigação inicial sobre por qual direção a investigação está caminhando, tá bom? Depois vem o relatório preliminar. Esse relatório preliminar ele é dado no prazo de 1 ano. Tem 1 ano para que ele aconteça. Então, ou seja, aquela investigação que tinha uma direção, ela ganhou contornos e informações que foram relevantes e foram observadas ao longo desse processo, que ao final de 1 ano, esse relatório inicial ele se transformou em preliminar e ganhou um pouco mais de corpo. Passado isso, vem o relatório final. Esse relatório final, ele não tem tempo, gente, hábil para poder ser entregue. Ele vai ser entregue quando realmente as investigações e o que preventivamente foi definido para ela, para aquela situação, chegar ao que? A uma conclusão. Para vocês terem uma ideia, teve não sei se vocês lembram aquele acidente que teve da Air France, que cai aquele fatídico agora. O relatório são mais de 10 anos, o relatório final são mais de 10 anos depois daquele processo do acidente ter acontecido. Então, para vocês verem como esse tempo realmente vai sempre, lógico, que ser baseado na magnitude do que o acidente teve, né? Então, esse tempo, ele não é marcado por um tempo fixo, ou seja, esse relatório final, ele vai ser realmente explorado e informado após realmente a exaurir qualquer tipo de vertente que possa existir dentro daquele processo investigatório, tá? Que aí depois isso gerou-se automaticamente procedimentos, tá? Então, esses relatórios são todos ao final dessa investigação e é o CENIPA que vai fazer dentro do contexto para liberar esse relatório final, tá? Tem dentro do sistema alguém que vai efetivamente concluir esse relatório, tá? Mas tudo ao final, essa investigação está dentro desse centro de investigação que vai fazer esse relatório, tá bom, querido? Que não é o pirulito. Por ele ter esse relatório final, por ele ter não ter uma data final, pode ocasionar enrolamento, digamos assim, de informação com outros acidentes, alguma coisa assim? Vamos tentar distinção. Você acha que pode confundir informações com outros acidentes que acontecem? Não sei, porque a investigação, quando a gente pensa nela, ela tem um objetivo reto, direto. Ou seja, tudo que for de acontecimento em relativo àquela situação é que é trazido para o estudo, é que é trazido para dentro do sistema e ali é desenvolvido o que? As investigações.
sempre buscando entender por que aquilo aconteceu. Porque um fator pode ter sido humano, o fator pode ter sido técnico. Qual é o caminho que essa investigação vai seguir? Tá? Teve um acidente lá na Alemanha, na Germanwings. Vocês já ouviram falar de isso assim, buscando essa ideia de mais ou menos como é que forma essa questão da investigação. Um copiloto estava passando por um problema lá na vida, né? Enfim, e tem o procedimento deles irem ao banheiro, né? Vocês vão ao banheiro lá, tá? E quando até aquela presente data, estava à vontade de ir ao banheiro, fulano, eu vou ao banheiro rapidinho, levanta, ir lá e pôr e fazer. Já estava rolando o procedimento de segurança, de área, montar a área de segurança, tá? Hoje, os comissários, depois do fatídico 11 de setembro, quando os técnicos saem da cabine de comando para ir ao toalete ou fazer qualquer outra coisa fora, que hoje o objetivo é esse, a gente forma o quê? Uma zona de segurança. Essa zona de segurança pega um dos trolleys nossos do serviço de bordo, posiciona ao final do corredor, antes de entrar aqui que tem a nossa galha e tem o toalete, faz ali uma barreira. Essa barreira é o quê? Para impedir que qualquer pessoa ou alguém tente, nesse momento de saída dele, acessar a cabine de comando. Então, beleza, foi feita a zona de segurança, o comandante que a gente monta, eles nos interfonam, fala que é o toalete, a gente vai montar a zona de segurança, informa para ele que está tudo ok, o toalete está ali e ele sai. O cara saiu, foi ao toalete. Voltou, quando for voltar, ele tem o procedimento, interfona e pede para abrir a cabine. E fala, fulano nem respondia. O fulano nem respondia. Resumindo essa obra, esse senhor pegou este avião e tacou numa montanha. Pá! Morreram todos, acabou e morreram, literalmente. Tá? Uma tragédia assim, de magnitude absurda. Mas o que se entendeu depois? Que a criatura, no processo investigativo, que a criatura já vinha no processo depressivo. Ele vinha, isso, de forma silenciosa, não informada, a empresa não tinha ciência disso, mas durante a investigação, falando com um amigo ou um parente, ou seja, entendeu-se que ele já vinha nesse processo. E isso fez com que ele chegasse a esse extremo de tirar a vida dele, mas não só dele, então um monte de gente que estava ali agora. E aí o que isso se gerou? Dentro do processo investigativo, descobriu-se que foi um fator humano psicológico que aconteceu na situação dele. E isso, mundialmente, gerou-se procedimentos preventivos. Qual foi o procedimento preventivo? Que todas as vezes que saísse do toalete, não bastava a gente montar só a zona de segurança. Teria que ele interfonar. Nós, além disso, um de nós ir para dentro da cabine de comando, ficar lá dentro com o outro que estava lá, para poder o quê? Enquanto o outro ia ao toalete. Então ficava a gente, montava a zona de segurança, saía o comandante, entrava um comissário e ficava lá até que o comandante retornasse. Esse procedimento, nós ficamos aplicando ele durante um bom tempo. Também, a rebote disso, no CMA passou-se a exigir o quê? Todas as vezes que vocês fizerem um exame lá, as revisões, ou seja, as revalidações do CMA de vocês, vocês passarão por aquela lance da psicóloga. Você está lá, fazer aqueles risquinhos, né? Fazer entrevista com ela, porque isso se gerou. Antes não era assim. Antes você fazia isso no seu inicial. No primeiro você fazia. Mas nas revalidações você não tinha avaliação psicológica. Agora não. Passou-se a ter avaliação psicológica também. Entendeu? Então, é o que eu estou falando. Para dizer que houve o processo investigativo, chegou-se a essa conclusão, e essa conclusão gerou-se o quê? Procedimentos, que isso é levado até, enfim, essa história, depois que eles começaram a colocar o psicológico, a avaliação psicológica no CMA, isso deixou de existir, a gente não faz mais, mas mantém a zona de segurança. Entendeu? Então, quando a investigação ela tem caráter muito personal, sabe? Porque na idade o importante é entender o que demandou aquela situação. Mas não faz mais? Tipo, não precisa mais hoje o comandante... Não precisa, isso mas eu o sei. comissário é de 5 em 5 anos?
Não, o que eu falo? Eu estou revalidar respondendo. o Não, CNA. não é que não precise revalidar. O CNA você vai revalidar a tua vida inteira. Ainda assim, cada 5 anos até 50 anos de idade. Depois de 50 anos você tem que fazer de 2 em 2 Não, anos. mas não precisa mais, quando o comandante vai no banheiro, não precisa mais. Não precisa mais entrar o comissário por dentro. É isso que eu estou respondendo. Enfim. Mas esse procedimento da gente ir para dentro da cabine de comando caiu. Não, mas esse prazo de 5 anos é para comissário. Para comissário, né? Nós pilotos são 1 ano Não, só de mas avaliação, assim, é anual. Então, é mais apertado o É negócio. anual, passou de segurança vem de 6 meses. 6 meses. Não, 1 ano dá pra ficar com depressão, por 1 mês dá pra ficar. Nos dias de hoje. É isso aí, cara, mas enfim. É só casar, né? Palhaço. Então vamos lá. Então a gente tem aqui vários órgãos que fazem parte do sistema, tá? Eu vou falar dos principais, porque eu acho que a gente está aqui, você perguntou do CENIPA, né? Vamos lá. Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Eles foram criados em 2007 e são encarregados de planejamento e gerenciamento e execução das atividades de segurança de voo nessas respectivas regiões. Então o CENIPA, ele vai funcionar como serviço regional relativos ao quê? No que tange a investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Eu sempre falo que o CENIPA é o CENIPA regionalizado, tá? Em que cada uma dessa região, no caso de algum evento desse, esses CENIPAs eles tomam a frente inicialmente, tá? Então, tem o CENIPA Belém, o 2 Recife, o 3 no Rio de Janeiro, 4 São Paulo, Porto Alegre, Brasília e até Manaus, tá? São em número de 7. Nós temos aqui, hoje aqui, isso aqui é muita coisa. Vou falar aqui para vocês dessas figuras agora, tá? Elementos credenciados do CIPAE. Aqui dentro dessa estrutura, gente, do CENIPA, nós temos também o DECE, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Nós temos aqui os CENIPAs, nós temos aqui os SINDACTAs. SINDACTAs é que cuidam de que, na verdade fazem a transmissão para que possa haver a comunicação entre as aeronaves e as torres de comando, tá? Então são antenas que são espalhadas em regiões aqui do Brasil para que essa comunicação aconteça, tá? Isso tudo faz parte do sistema. Vamos falar agora desse aí, acho que é comum, né, pai? Porque cai na prova de vocês, bastante, né? Elementos credenciados do CIPAE. Essas figuras, gente, são preparadas, ou seja, elas passam por cursos lá dentro do CIPAE, e esse curso de segurança de voo, tá? Que é o CSV, curso de segurança de voo. Aí, esse curso forma essas figuras, que a gente vai falar agora de forma pormenorizada, que é o OSV, o ASV e tem os elementos credenciados, tá? Então vamos lá. Quem seria o OSV? Oficial de segurança de voo, tá? Ele terá que ser um oficial das Forças Armadas, porém na ativa, ou algum oficial da Força Militar Brasileira. Desculpa, auxiliar, Força Auxiliar Brasileira, que é os policiais militares, bombeiros, e que essas figuras tenham concluído o curso de investigação da área de investigação e prevenção área de investigação de acidentes aeronáuticos, tá? O cara fez esse curso de formação, que é o CSV, tá? Curso de segurança de voo, tá? Promovido lá pelo CIPAE, e o cara se forma. Se ele for uma figura que seja um oficial das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, mas na ativa, a graduação dele é essa aqui, OSV. Esse O é de oficial, S de segurança, V de voo.
Então, OSV. Então, é importante que vocês guardem isso, que tem que ser militar ou força auxiliar, porém, ambos o quê? Ativa. E tem que estar na ativa. Tá? Agora vamos falar do ASV. ASV é o que? Um agente de segurança de voo. Agente segurança de voo. Quem pode se candidatar a ser essa figura? Ó, pode ser um civil ou um militar da reserva da Força Armada, ou também um militar da Força Auxiliar que seja também da reserva e que tenha concluído o módulo de investigação do curso de segurança de voo. Então, o que diferencia esta figura desta figura é simplesmente uma questão simples. Aqui o O é oficial, o A é um agente. O O oficial tem que ser militar da força auxiliar, ou militar, né? Ou alguém da força auxiliar, mas o cara tem que estar na ativa, tá? E o ASV pode ser quem? Um civil ou um militar ou da força auxiliar, porém o cara tem que estar o quê? Na reserva, tá? Ele já tem que ter cumprido o tempo dele, né? De estar aposentado, ou seja, de estar na reserva. Aí se o cara, ele fizer esse módulo do curso de investigação de segurança de voo, ele terá essa chancela, ele será considerado um OSV ou ASV, dependendo do grupo a qual ele pertencer. É isso, simples. Isso cai direto na prova de você, cai lá. Quem é o oficial de segurança de voo, o OSV, ele é militar da ativa, militar da reserva, blá, 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 ou vice-versa. Quem é o oficial das Forças Armadas da ativa que concluiu o módulo de investigação do curso de segurança de voo? Aí eles colocam lá mais nome, e você tem que saber que é o OSV, tá? Isso cai direto em prova, gente. Eu sei porque eles gostam de notação, mas eles colocam muito. E assim, um pouco de pipoca já me mostrou aqui, já teve alguns que já vieram me perguntar, mas o que é isso, OSV ou ASV? Mas já são essas figuras aí, tá? E tem também o elemento credenciado, que é esse cara aqui, SC, elemento credenciado. Quem seria esse elemento credenciado? Vamos lá. Civil ou militar que concluiu o módulo de prevenção do curso de segurança de voo. Ou seja, para ser elemento credenciado, ele pode ser tanto civil quanto militar. O que vai diferenciar do ASV é que ele concluiu o módulo do curso de prevenção. Beleza? Então pode ser tanto civil ou militar que concluiu o módulo de curso de prevenção de segurança de voo. Beleza? Aí vamos falar aqui, ó. Aí os elementos credenciados, eles acabam tendo, dependendo do grau de formação, da área de formação dele, ele vai ser identificado. Ó, aí temos, vou pegar uns 2 ou 3 exemplos aí para vocês. Não precisa ficar falando tanto.
Elemento credenciado FHM, ou seja, é o elemento credenciado que ele concluiu o módulo de prevenção de segurança de voo, relativo ao que? Ao fator humano médico. Então, o cara é o civil, o médico, ele fez essa conclusão desse curso de formação de segurança de voo na área de prevenção, ele está credenciado para que fazer parte de um comitê de formação do grupo que vai fazer, durante o processo preventivo, elaborar normas para que o sistema adote e lá na frente essas prevenções sejam determinadas. Tá? Dentro do contexto médico, o que ele pode avaliar que dentro daquele acidente pode ter colaborado para aquele acidente acontecer? E o que ele, dentro da área médica, ele pode criar de óbices, ou seja, ele pode criar de obstáculos que venham prevenir que acidente daquela forma não aconteça. E da mesma forma nós temos a informação de vários. Ó, fator humano psicológico, pessoal lá da manutenção da aeronave, fator material, que são engenheiros, aqui, relativos ao controle do espaço aéreo, lá dentro mesmo dos controladores, tem uma galera que vai fazer esse curso de formação e vai estar capacitado para identificar se alguma ocorrência lá dentro do controle de espaço aéreo pode assim, ser adotada a fim de prevenir que acidentes aconteçam. Então, por isso que eu falo, a coisa, gente, ela é pormenorizada, ela é muito setorizada, objetivando isso, que todo o sistema, ele por estar envolvido e por ele ter responsabilidade nesse processo investigatório e preventivo, ele possa colaborar para que acidentes não aconteçam, ou seja, ou diminui-se muito a possibilidade de acontecimento. Que aí criam regras, criam procedimentos, criam normas que são adotadas no nosso dia a dia. Tá bom? Aí, o que acontece? Lembra que eu falei a tal da GSO lá atrás? Que tem lá um visto, já vem com um anexo que é proposto lá pela ICAO, no anexo 19, que cuida desse gerenciamento de segurança operacional. Ou seja, esse curso ele vai gerar o quê? Uma capacitação a profissionais da aviação, gestores, pilotos, engenheiros, tecnólogos, médicos, psicólogos a desempenharem atividades relacionadas ao gerenciamento de segurança operacional. Os concluintes do curso que não forem elementos credenciados recebem apenas o certificado de conclusão de quê? Do curso de gerenciamento operacional. Mas se o cara já tem o curso de formação como elemento credenciado e ele ainda faz esse módulo de gerenciamento de segurança de voo, ele o quê? Ele está mais capacitado, ele está mais preparado para poder naquele processo se envolver. E aí o que ele ganha lá como chancela? Ele pegou como exemplo elemento credenciado, fator humano médico e esse Szinho aqui, que é de segurança operacional. Tá? Quando ele recebe a chancela, ou seja, ele tem essa diferenciação dentro do processo de formação dele na questão do curso de formação de gerenciamento e ainda fez esse em segurança operacional. Beleza? Então vamos embora. Aí, aqui, gente, tem várias comissões, sabe, que são formadas, a qual esses elementos, está vendo aqui, ó, OSV, OASV, o elemento credenciado, eles são criados numa situação de um acidente ou incidente aeronáutico, tá? Então eu vou falar desse CAA, que é a Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos. Um grupo de pessoas designadas para investigar um acidente. Tem um presidente, que normalmente é um oficial superior da ativa, que tenha essa chancela,
ou seja, será um OSV e um ASV e o elemento credenciado, ou seja, esta comissão é formada por todo este grupo que vai fazer a investigação daquele evento que ocorreu. Então, essa comissão é montada e essa comissão estabelece dentro dos regramentos, dentro do protocolo que tem de seguir, ou seja, o processo investigativo buscando a razão daquela situação ter acontecido e eles, através dessa comissão, eles vão o quê? Montar elementos para que isso seja mandado lá para o CENIPA e ao final criasse um relatório, tá? Que no processo investigatório foi identificado tal situação e que lá na frente isso vai gerar um procedimento preventivo, tá? Outra comissão, Comissão de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, tá? É um grupo de pessoas de uma organização destinada a gerenciar a segurança de voo naquele âmbito e tem caráter permanente e reuniões trimestrais. Ou seja, eles, de posse de todo o contexto, né? Porque a gente não é no nosso dia a dia, mas o tempo inteiro está acontecendo alguma coisinha, né? Que a gente pensa nesse universo gigantesco da nossa aviação, toda hora acontecem fatos, e esses fatos acabam sendo presentes nessas comissões porque elas avaliam todos esses casos e são criados ali nas discussões prevenções para que isso não venha dentro da própria organização, isso não venha ocorrer, ou seja criado prevenções a fim de que para frente esses incidentes ou acidentes não venham a acontecer, tá bom? Isso aqui não vai ser, vou entrar na cabecinha de vocês, não. O que acontece? Eu vou falar agora aqui, que isso aqui é interessante, tá? Do conceito de acidente ou acidente aeronáutico. Vocês têm alguma pergunta, gente? Estou quietinhos pra caramba. Eu sei que é bastante informação e tudo, mas qualquer coisa pergunta. Não se abstém não, por favor. Vamos lá, conceito de acidente aeronáutico. Vamos pensar. Toda ocorrência relacionada com uma operação de uma aeronave, a vida entre o momento em que uma pessoa nela embarca com a intenção de realizar um voo, até o momento que todas as pessoas tenham dela desembarcada e durante o qual, pelo menos, uma dessas situações aqui abaixo ocorrer. Tá? Então a gente está falando de acidente aeronáutico. A pessoa tem que ter embarcado na aeronave com intenção de voo e que até o momento que ela desembarque, qualquer evento ocorra e que venham gerar estas situações que estão aqui abaixo. Primeira delas, uma pessoa sofra grave lesão ou morra como resultado de estar na aeronave. Seria isso, estar na aeronave em contato direto com alguma parte dela, ou que tenha dela se desprendido, submetida à exposição direta do sopro da hélice, rotor, escapamento de jato, e a exceção é feita se a morte for resultante de causas naturais, ou que a pessoa esteja de forma clandestina na aeronave ou em área não destinada à circulação de pessoas, tá? Então, na realidade, quando a gente pensa em acidente aéreo, a pessoa, para que ser considerada uma vítima daquele acidente aéreo, ela tem que sofrer alguma lesão que tenha sido decorrente daquele evento propriamente dito. Esse evento pode ser e essa situação pode ser uma lesão ou pode ser até uma morte, tá? Então, mas tem que ser resultado do evento de que a aeronave tenha causado literalmente aquela lesão ou a morte. Algum despedimento numa parte que no impacto ela ter se deslocado e batido, morrido. Tudo isso vai ser considerado como se fosse acidente. A pessoa sofreu grave lesão ou tenha morrido. Eles fazem essa exceção porque é o seguinte: o fato da pessoa estar a bordo e morrer não vai nem sempre significar um acidente aéreo.
O cara pode ter um mal súbito, morrer, isso não é considerado incidente aéreo. Ele entrou na aeronave, ele tinha a intenção, ele embarcou com a intenção de voo e até o momento do desembarque ele morreu. Mas morreu de quê? De causa natural. Teve um mal súbito e morreu. Então a gente não vai entrar nessa seara. E bem como o cara está no avião de forma clandestina. Isso acontece muitas vezes nesses países africanos, e a galera, para sair daquele regime, né, duro lá que eles vivem e tal, eles tentam sair de forma clandestina, ou seja, entram no trem de pouso dos aviões ou entram nos porões sem ser percebidos, na expectativa, coitados, de que eles vão sair de lá, vão se refugiar em outro lugar. Mas só que a condição não é para humanos estar nesses locais, entendeu? Então, o fato disso acontecer, dele estar dessa forma clandestina e ele morrer decorrente dessa situação, também é uma exceção e que não vai ser efetivamente considerado como um acidente aéreo, tá? Outra possibilidade de acidente aéreo é o quê? A aeronave sofra dano ou falha estrutural, que afete a resistência estrutural ou o seu desempenho em voo e que exija grande reparo ou substituição de componentes. Eles deram essas exceções aí. A falha ou dano limitado ao motor, hélice, ponta de asas, ou seja, já teve até um evento aí um pouco tempo que um avião da Gol bateu no inglete, acho que do avião da Azul, não foi que quebrou. Isso não é considerado também como se fosse um acidente aéreo, entendeu? Mas entra nessas exceções. Pneu, antenas, frisos, carenagem tem, amassamentos leves, então o cara vai encostar o carro da comissaria, aí encosta de forma, aí amassa a fuselagem, ou então pode dar um furo. Isso não está literalmente linkado a essa situação, porque, ou seja, sofreu um dano, mas esse dano não provocou, não chegou-se ao ponto de entender que aquilo ali foi um acidente aéreo, tá? Eu tenho um exemplo interessante para passar para você, isso aí, que a situação ela se configurou assim, extremamente normal, mas foi considerado um acidente aéreo. Tem um grupo, um pessoal que estava no voo, uns amigos meus, que foram para fazer um voo para Porto Alegre e pousou ao pousar em Porto Alegre, deu aquele pousinho mais porrada. E esse pousinho porrada fez com que o trem de pouso central, ele, na pancada, ele entrasse além do que deveria. Tá? Ou seja, ele bateu muito forte e ele causou um dano estrutural na aeronave. Mas o pouso foi, a aeronave fez o taxiamento, parou no finger, passageiro desembarcou, tudo zero estresse. Para a tripulação, tudo zerado, na boa. Aí tá lá, essa minha amiga que estava no voo, ela viu naquela movimentação, saia da bomba, estava uma pessoa, saindo da pessoa, lá num dado momento eles estavam esperando, porque era um voo para Porto Alegre, eles iriam sair de Porto Alegre para ir para uma localidade. Vem o comandante, chama eles e fala: gente, estamos fora de voo. Por que foi, comandante? Simplesmente a aeronave está retida porque sofreu um grande dano estrutural. Nós estamos passando por uma situação similar a essa aqui, ó. Falha estrutural, em que aquele evento foi considerado um acidente aéreo. Resumo da ópera: todo mundo perde a carteira, na hora, sai de voo, tem que fazer o CMA inicial, tem que revalidar todas as carteiras, ou seja, nessa brincadeira, um mês fora de voo. Um mês. Tá? Por conta de uma coisa que natural, não foi ninguém. Essa minha amiga falou: Mário, gente, foi uma pancada, mas tantas outras a gente tem, que a gente no dia a dia, vocês vão reparar, alguns pousinhos são mais pancadinhos, outros pousos mesmo, mas nada fora de um contexto absurdo, foi realmente uma pancada fora. E isso gerou na vida da galera todo esse contexto. Que aí
tem todo o procedimento. Você vai para treinamento, chega lá no treinamento, aí você vai para a gerência, chama um, chama outro, e faz uma entrevista com uma entrevista com todos separado, todo mundo junto, tem todo esse processo. E você fica nessa brincadeira, gente, um mês fora de voo. Prejuízo assim, nem falo, né? Mas é uma situação que pode ocorrer. Tá? Então, é isso aí. Afetou a resistência estrutural e o desempenho no voo. Então, isso é considerado como se fosse um acidente aéreo. Tá? A aeronave seja considerada desaparecida ou completamente inacessível. Ou seja, a aeronave desapareceu ou está inacessível, é uma situação que a gente considera como se fosse acidente aéreo. Outro detalhe, a gente falou lá de lesão, morte, né, tudo isso atrás. Aí tem um detalhe, qualquer lesão que seja decorrente do acidente aeronáutico e que no prazo de 30 dias, ou seja, ocorra a fatalidade, ou seja, a pessoa se machucou seriamente, foi ao hospital e morreu em decorrência dentro desse prazo de 30 dias, é considerado como se fosse um acidente fatal, tá? E decorrente dessa situação de um acidente aéreo. Beleza? Então, quando a gente pensar em lesão ou morte que tenha acontecido numa aeronave com uma pessoa que entrou a bordo com a intenção de voo e que até o momento do desembarque dela, este evento lhe gere uma lesão ou uma morte, ou seja, que isso tenha acontecido por alguma parte da aeronave, é considerada como se fosse um acidente aéreo. A exceção é feita se o caso tiver o quê? Morte natural ou se tiver em situação clandestina. A outra situação é essa aí. A aeronave tem que sofrer um dano ou uma falha estrutural que inviabilize o desempenho dela e que isso vai gerar o quê? Grande reparo. Também é considerado como acidente aéreo. A aeronave desaparecida também entra nessa situação. Beleza? Agora vamos falar de incidente. Conceito de incidente. Vamos lá. Toda ocorrência associada à operação de uma aeronave, havendo intenção de voo e que não chegue a se caracterizar como um acidente aeronáutico ou uma ocorrência de solo, mas que afete ou possa afetar a segurança da operação. Ou seja, qualquer eventozinho que venha ocorrer e que venha vulnerabilizar a situação, a segurança operacional, é considerado como incidente aéreo. Até um tempo atrás, né, eu falo muito de coisas da Gol, porque foi o meu universo, eu morei lá quase 20 anos, né, então é tempo, tem algumas histórias aconteceram que me venha à mente, eu lembro e falo para você para exemplificar isso. A gente saiu, tem um outro, não estava no avião, um grupo de comissários, estava lá junto com um comandante super querido, saiu, e aí o que acontece? Numa das manobras dele lá, ele caiu com o trem de pouso principal, saiu da pista e entrou numa valeta que tinha para que ele fosse para outra pista para ir para a cabeceira. A aeronave, a aeronave caiu ali. Isso foi considerado como se fosse um incidente aéreo. Quem teve que rebocar a aeronave, a aeronave voltou, porque ele teve que... Isso é considerado um incidente, tá? Porque não se caracterizou como um acidente aeronáutico, mas o que aconteceu? Ela foi associada à operação da aeronave e que a aeronave estava havendo intenção de voo, mas que não se chegou a se caracterizar um acidente, foi um incidente. E isso não demanda para a gente aquele procedimento de perder carteira, de ter que fazer nada. Isso passa-se tranquilo, a gente está pronto para o próximo voo, sem o menor problema, tá? Mas tem agora também, dentro dessa característica de incidente, que são incidentes que são considerados incidentes graves. O que seriam esses incidentes graves? É que quase aconteceu uma desgraça, quase aconteceu um negócio sério, tá? E o que seria isso? Ó? Incidente ocorrido sob suas circunstâncias em que um acidente quase ocorreu. A diferença entre um incidente e um acidente está apenas o que? Nas consequências. Exemplo, fogo ou fumaça na cabine, carga ou no motor, ainda que tenha sido extinto,
Uso emergencial de oxigênio por parte dos tripulantes, ou seja, a despressurização. Falha estrutural ou de rotor que não configure um acidente, ou uma quase colisão que exija o que? Uma manobra de evasão. A gente teve aqui no Santos Dumont há pouco tempo isso aí, um avião Gol e Azul, que é bom que esse incidente ele entra nessa, como exemplo aqui para baixo também, que é incidente de tráfego aéreo. Houve alguma mal informação por parte da torre, em que um avião Gol quase pousou em cima de um avião azul. Ou seja, o comandante identificou que autorizou o azul para decolar e ele vinha para pouso. O que ele fez? Ele fez a manobra de arremetida, evadiu, saiu da situação perigosa, né? Mas o que acontece? Se isso se configura, tu imagina a tragédia que não ia ser, né? Então, isso é considerado um incidente grave. E além de ser grave, é um incidente de quê? De tráfego aéreo. Tá? Eu pego esse exemplo que ele consegue linkar essas duas situações. Ele é um incidente grave e causado por quê? Por uma deficiência ou alguma coisa que tenha alguma informação mal feita, tenha sido dada pelo controle do espaço aéreo. Tá bom? Então, isso aí. Aí a gente pega o link para falar desse conceito de incidente de tráfego aéreo. Toda ocorrência relacionada com o tráfego aéreo, né? Ou seja, as facilidades aeroportuárias de navegação, procedimentos, falha ou não cumprimento de procedimentos aplicáveis, ou seja, e proximidades entre aeronaves. Esse procedimento ou falha, o não cumprimento de procedimento aplicável, ou seja, que para cada situação requer um procedimento a ser adotado. Se por acaso você sai desse procedimento, você foge e se coloca numa situação de vulnerabilidade, você pode estar encaminhando o quê? Para uma situação dessa de incidente de tráfego aéreo. Tá? Proximidade da aeronave. Todas as aeronaves, assim, é muito comum, né? Se você já tiver a oportunidade de ver, se você voando, já vi várias vezes. Avião lá embaixo, no sentido contrário, mas existe um espaçamento de segurança, né? Quando esse espaçamento de segurança ele não é respeitado, isso também é considerado como se fosse um incidente de tráfego aéreo. Beleza? Ocorrência em solo. Ocorrência em solo, gente, vamos falar aí, ó, todo incidente envolvendo a aeronave no solo, do qual resulte dano ou lesão, desde que não haja intenção de realizar o voo. Um mecânico de manutenção está numa plataforma dessa elevatória, fazendo alguma coisa, né? Em que ele, por alguma imperícia, por uma negligência, ele caia dessa plataforma por no chão. A aeronave estava com intenção de voo? Não. Mas foi algo envolvendo alguma situação de solo? Então é isso, é considerado como se fosse um incidente, uma ocorrência de solo. Todo incidente envolvendo a aeronave no solo, do qual resulte em dano ou lesão, desde que não haja a intenção de realizar o voo. Tá? Os exemplos eu acho que ficam mais fáceis de vocês entenderem. Vamos lá, fator humano, fatores contribuintes. Tá? O que seriam esses fatores contribuintes? São fatores que efetivamente contribuíram para que aquele evento possa ter acontecido. Eu já até mais ou menos adiantei isso, que eles podem ser fatores que têm características permeadas por fatores humanos e características que são permeadas por um fator material. O que seriam esse fator humano? Pode ser um aspecto médico, aspecto psicológico e um aspecto operacional, que venha observado o quê? No operacional, uma instrução deficiente, um julgamento errôneo da situação, uma indisciplina dentro do voo, ou seja, algum conflito que tenha ocorrido com os membros da tripulação e condições meteorológicas adversas. Tá? Então, esses fatores que são permeados pela atividade humana, pela prática humana, que são considerados fatores contribuintes para este evento, e algum evento que possa se tornar um acidente ou um incidente. Tá? E temos também fator material, no que se refere à aeronave,
os seus componentes, algum sistema, projeto, fabricação, manuseio ou falhas relacionadas ao serviço de manutenção, tá? Então, é muito bem distinto isso, que a gente para observar. O fator humano está ligado literalmente a fatores subjetivos, fatores que são pertencentes ao quê? À característica humana. Alguma coisa médica, alguma coisa psicológica ou alguma coisa dentro da operação. Quem faz a operação somos nós, então é algo relacionado a isso, é fácil identificação. E material está relativamente pensado no que tange o quê? A parte de sistema, a parte de manutenção, isso que pode também se gerar algum tipo de incidente, tá? Ou acidente. E para fechar, a gente tem aqui os relatórios que eu falei para vocês. Ó. Relatório inicial, 30 dias para a conclusão e não são prorrogáveis. Relatório preliminar, que ele tem 1 ano para que a conclusão dele ocorra. E esses dois primeiros, tá? Tanto o relatório inicial quanto o preliminar, ele tem o caráter reservado. Por que que a gente fala caráter reservado, gente? Porque eles ainda não têm elementos que são conclusivos para que isso ganhe a ostensividade, ou seja, isso chega para o público em geral de uma forma mais concreta. Então, por isso que eles mantêm esse caráter reservado nas duas situações, objetivando o quê? Sigilo na informação e para evitar os perus de fora, né? Que a gente sempre fala, tem um monte de peru de fora querendo dar pitaco. Ah, isso e aquilo. Então, os caras mantêm esses partes, ou seja, esses momentos do relatório de uma forma reservada, a fim de objetivando o quê? A segurança nas informações, para que isso não seja o quê? Permeado de informações desnecessárias, tá? Que não vão contribuir. Agora o relatório final, ele apesar de não ter prazo, quando ele sai, ele faz o quê? Ele tem caráter ostensivo. E esse relatório final, ele busca exatamente isso, exclusivamente o quê? Prevenção, tá? Porque quando ele já sai com os procedimentos que deverão ser adotados para que a situação não venha ocorrer mais naquela condição. Entendeu? E é isso aí, gente. Ah, tá. Tem caráter ostensivo para aeronaves civis. Aeronaves militares, ou seja, dentro do próprio sistema, já tem um próprio grupo que faz esse tipo de investigação, porque nada mais natural, né? A gente quando pensa em segurança, né, e que os militares trabalham essa questão da segurança nacional, daí dado a necessidade de que esses relatórios eles com de forma mais sigilosa, para que as informações sejam mantidas dentro do grupo, entendeu? E não tenha esse caráter ostensivo, para que todo mundo tenha noção de quando um acidente ou incidente venha ocorrer com uma aeronave militar. Beleza?